Estou de volta agora com a nossa cirurgiã pediátrica, a doutora Denise Matias. Tudo bem, doutora? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem, Hélio? Hoje a gente vai falar sobre apendicite. É uma doença muito comum, né? Sim. Afinal de contas, ali, acho que 90% das pessoas têm hoje em dia, até mesmo depois de adultas, né? Apendicite é uma das principais causas de cirurgia de urgência em crianças e adolescentes e muitas vezes ela começa com sinais que podem ser confundidos com uma simples dor de barriga. Quando o diagnóstico demora, o risco de complicações aumenta. Por isso, a informação faz toda a diferença. E para a gente esclarecer melhor, são os sintomas de alerta, quando procurar atendimento médico e como funciona o tratamento, a gente trouxe a doutora Denise hoje. E eu já começo lhe perguntando, doutora, porque muitas vezes a apendicite ela começa com uma dor abdominal, né? Que é muito comum. Mas quais são os principais sinais e sintomas que diferenciam uma simples dor de barriga de uma apendicite, especialmente nas crianças? Hélio, a dor abdominal, ela é comum em várias outras doenças, mas sempre que a criança tem uma dor, principalmente ali na região periumbilical, que ela pode começar nessa região, depois se localizando no lado direito do abdômen, e associado a isso, a criança costuma ficar mais prostradinha, perde o apetite, pode ter vômitos ou não, e a febre ela pode não estar presente logo de início. Mas esses são os sintomas, assim, os sinais de alerta, né? Que os pais devem procurar um atendimento médico para uma avaliação melhor. E aí, quando é que os pais eles devem se preocupar realmente e procurar um atendimento médico de urgência, doutora? Porque às vezes a dor de barriga, ela pode ser confundida com uma dor de barriga e o paizinho e a mãezinha dão ali um remedinho para melhorar e a dor não melhora, né? Sim. Então, qual é o principal alerta para que eles cheguem a procurar um atendimento médico? Bem, Hélio, o que acontece? A criança com apendicite, mesmo que os pais deem um analgésico em casa, isso não vai atrapalhar o diagnóstico e não vai atrapalhar o médico durante o exame físico. A questão é, a criança não teve uma melhora, aquela criança que brinca, que é espertinha, de repente ela fica quieta, ela recusa comida, né? E fica mais quietinha, não aguenta mais pular, porque a dor tá limitando, os pais devem procurar o atendimento de emergência. Agora, detalhe, isso é nas primeiras 24 horas, né? Então, assim, não se deve deixar a criança com dor 2 dias, 3 dias, porque o diagnóstico ele precisa ser precoce mesmo. E aí corre o risco, inclusive, de uma complicação, né, doutora? Até porque o crítico entre o início dos sintomas e a necessidade da cirurgia, a apendicite ela sempre vai ser cirúrgica, né? Sim, a apendicite, o que que acontece, gente? Por que que a apendicite é grave, Hélio? Porque o apêndice, ele é uma parte entre o intestino, no início do intestino grosso, que termina em fundo cego, né? Então, quando ele tem um quadro de obstrução, às vezes ali por um pedaço de fezes, né? Umas fezes mais endurecidas, nós chamamos de fecalito, vai inflamar, né? Vai ficar inchado inicialmente e as bactérias começam a proliferar. O que acontece no diagnóstico tardio? Esse apêndice ele pode se perfurar. Então, a perfuração, gente, é uma perfuração intestinal. Então, vai cair fezes na cavidade abdominal. A apendicite é um quadro grave. A gente deve evitar o diagnóstico tardio. E o tratamento é sempre cirúrgico. Alguns casos específicos, assim, muito bem analisados, o cirurgião pode optar por fazer um tratamento com antibiótico primeiro, esperar esfriar o processo e posteriormente operar o apêndice. Mas, via de regra, digamos assim que 99,9% dos casos é cirúrgico já de entrada. Doutora, e como é que costuma ser a recuperação das crianças no pós-operatório? É bem variável, porque quando você tem um diagnóstico e uma cirurgia mais precoce, assim, nas primeiras 24 horas, né? Antes de 24 horas, dificilmente a gente opera de apendicite, mas digamos, com 24 horas, é um diagnóstico precoce, geralmente ainda não tem pus na cavidade, então a recuperação é melhor.
Agora, naqueles casos em que houve uma certa demora, às vezes a criança não queixou muito, a família demorou para chegar ao hospital, qualquer que seja a causa, e esse apêndice esteja num estágio mais avançado dessa infecção, a recuperação pode ser mais lenta, né? Às vezes a criança precisa ficar internada alguns dias fazendo antibiótico. Então, tudo depende do momento do diagnóstico e do momento que é realizada a cirurgia. Vamos falar das complicações? Porque se não for feito precocemente esse diagnóstico, né, corre o risco da criança realmente ter uma infecção generalizada ali, né, naquela cavidade abdominal. Sim, na verdade, a complicação da apendicite, quando você demora no diagnóstico, como você falou, a infecção ela passa a ser generalizada, essa criança entra no quadro de sepse, né, como a gente fala, que é uma infecção generalizada, e o risco é o óbito. Infelizmente, assim, eu sei de poucos casos de criança em Boa Vista que foram a óbito decorrente de apendicite. Então, a apendicite não é uma coisa simples. É uma urgência que deve ser tratada, precisa ser tratada com o risco de óbito do paciente, seja criança ou adulto. Então, é muito importante procurar logo o atendimento médico, ficar atento. Algumas vezes, no início, né, às vezes o médico pode avaliar e falar, olha, pode ir para casa, se piorar, volta. Precisa voltar mesmo, tá? Olha, já temos mensagem por aqui, você também já está convidado, viu? 991541079, manda tua mensagem. A Maria Eduarda, lá do União, fala assim, doutora Denise, meu filho começou reclamando de dor na barriga do lado direito, mas o médico disse que eram gases. Depois, 2 dias depois, virou apendicite e ele precisou operar às pressas. Como evitar esse tipo de erro diagnóstico? Olha, é porque a dor abdominal, ela é muito comum, como eu falei. Quando você vai no início, nas primeiras 24 horas de quadro, normalmente a gente não consegue definir como apendicite. Aí é importante o quê? Essa observação. Mas é observar, nem sempre precisa ficar internado, tá? Uhum. E lembrando que a dor abdominal é a queixa mais comum que tem nas crianças. Por quê? Apendicite é diagnóstico diferencial com infecção urinária, com gastroenterite, com gases mesmo, só que quando a criança não melhora, é retornar, né? Porque não pode passar do tempo. Ela falou 2 dias, né? Ficou tudo bem com o filho dela. O importante, no caso, é os pais. Olha, o médico olhou, mas digamos que você ficou assim, meu filho não está melhorando, volte ao hospital. Doutora, no meu caso, que eu já tive apendicite também, e nem foi quando eu era criança, eu tive apendicite com 18 anos. E aí começou com gases, muitas gases, a barriga estufando. E eu falei, gente, o que está acontecendo? E toma Lilufital e não melhorava, só piorava. Chegou uma hora que a dor ficou, assim, imbatível mesmo e eu tive que ir pro hospital. Cheguei lá, teve o exame do toque, né? Ele pegou a mão, pressionou na região da apêndice, afundou e soltou. E aí foi quando eu dei aquele grito de dor mesmo e foi diagnosticado que era apendicite e aí já foi dali para cirurgia. O diagnóstico, ele é feito dessa forma mesmo, com o toque, doutora? Com a palpação, né? Com a palpação, palpação. isso. Olha, a maioria das vezes o diagnóstico da apendicite é feito através do exame físico mesmo. Um médico experiente, ele vai saber dar esse diagnóstico. E você já era adulto, né? Já. Final da adolescência, 18 anos. O diagnóstico é mais fácil porque assim você colabora com o exame. A criança, se a gente fizer isso aí que você fez, que o médico fez, que chama descompressão brusca positiva, é um sinal de que já tem irritação no peritônio. Quando alguém faz isso numa criança e a gente chega para examinar, ela já está na defesa. Ela já não te deixa palpar direito. E a criança menor é mais difícil ainda o diagnóstico, porque ela não colabora, ela não tem muitas queixas e é preciso que o cirurgião tenha bastante experiência nessa parte. Mas o diagnóstico, essencialmente, é através do exame físico. Os exames são complementares. Exame de sangue, às vezes um ultrassom. Como eu te falei, é preciso fazer o diagnóstico diferencial com outras doenças. Uma menina, por exemplo, na idade aí da pré-puberdade, puberdade,
você tem que fazer diagnóstico diferencial com um cisto de ovário, né? Às vezes até com infecção urinária. E é muito comum a gente ver menina com dor abdominal assim que parece uma apendicite. Apendicite é mais comum em meninos ou em meninas, doutora? É mais comum um pouco nos meninos, mas as meninas também têm muito, principalmente nessa faixa etária aí que eu falei. É comum, então, qual é o percentual de casos em meninos e meninas? É igual? Não, o percentual assim É maior em meninos. o número é maior. Não sei te dizer aqui se é 2 ou 3 para 1, mas é mais comum nos meninos. Perfeito. O Carlos Henrique do Asa Branca também está por aqui. Ele fala: boa tarde. Meu filho teve febre baixa, enjoo e dor abdominal, mas continuava brincando. A apendicite, ela pode enganar mesmo assim, doutora? Pode, porque tem criança que é mais resistente à dor. Exatamente, isso que ele perguntar. Tem criança que sente menos, então? Tem. E tem criança que não perde o apetite. Mas aí, o que vai orientar o diagnóstico? É o exame físico bem feito. Né? É o olhar clínico do médico para essa criança. Porque o comum é a dor, a febre baixa e a apatia e a hiporexia, que a gente fala que é a perda do apetite. Embora isso possa variar, podem ter sintomas mais atípicos também. E olha só, a Patrícia também está por aqui, lá do Raia do Sol. Doutora, no caso da minha filha, a dor começou no meio da barriga e só depois foi para o lado. Isso é comum ou já é um sinal de que algo está grave? Não, isso é o quadro típico da apendicite. Começa com uma dor que é mais difusa, que é na região periumbilical mesmo. Esse é o quadro clássico que ela teve. A dor começa mais na região em volta do umbigo, por causa da inervação ali do intestino, né? Depois ela localiza bem do lado direito, que é onde fica o apêndice. Esse é o quadro típico. Se você chega no médico com essa história, a primeira hipótese que ele vai ter já é de apendicite mesmo. Doutora, a senhora recebe semanalmente quantos casos de apendicite, de cirurgia? Olha, hoje eu não estou fazendo mais plantão no Hospital da Criança, mas isso é variável. Tem alguns meses do ano que é mais comum. Assim, eu já cheguei a operar 2, 3 casos de apendicite no mesmo dia. Nossa, bastante coisa, né? Sim. E olha, o Paulo Sérgio também tá por aqui. E ele fala: doutora Denise, meu filho de 9 anos precisou fazer a cirurgia e eu o acompanhei no processo operatório. Logo depois que ele acordou da cirurgia, ele pediu água e disse que estava com muita sede. Por que isso acontece? Porque, geralmente a criança fica em jejum antes da cirurgia. É comum acordar E efeito com da sede. anestesia também, né? Acho que não só nessa cirurgia, como nas outras também, a gente acorda com sede, com fome, né? Olha, o João Pedro também fala: meu sobrinho teve apendicite rompido porque demoraram a levar ao hospital. Quais são os sinais de que a apendicite já está em estado grave, doutora? Olha, é uma dor abdominal muito intensa, né? O pus, né, que fica na barriguinha da criança, a gente fala que a criança fica com o abdômen em tábua, que é aquela barriga assim que é dura, você não pode nem encostar a mão, que a criança sente muita dor. Mas isso aí a gente avalia mais dentro do hospital. Eu acho que para a família é ver o estado de prostração do filho, né? Aquela criança caidinha e que não se levanta, não come. Né? A gente falou dos dois tipos de diagnóstico, o precoce e o tardio. Porém, doutora, como identificar se ele já é caso grave, se a criança já supurou o apêndice, se já é hora de abrir mesmo, porque quando estoura o apêndice dentro, a cirurgia ela é mais aberta, né? Para poder fazer a lavagem, não é isso? Na verdade, Hélio, você só vai saber, a gente só vai saber se já estava perfurado o apêndice durante o processo da cirurgia mesmo. Porque a tendência do organismo, nós temos uma gordurinha que fica ali solta dentro da cavidade abdominal. Onde tem algum problema, essa gordurinha que é chamada epíplo, ela vai ali, é tipo uma membrana gordurosa, ela vai ali e tenta bloquear. Então, as alças intestinais também. O intestino delgado faz um bolo em volta do apêndice para tentar segurar, para tentar conter essa infecção. Então, muitas vezes o apêndice está perfurado, mas essas fezes e tudo não cai para o restante da cavidade. Por quê? Porque o próprio organismo vai formar ali uma barreira de defesa.
O corpo humano é perfeito, né, doutora? Aí tenta segurar ali, né? Mas só que isso tem um limite. Se demorar demais para operar, isso cai na cavidade abdominal e a criança fica grave mesmo. A Luciana também tá por aqui, Luciana Rocha, do Tancredo Neves. Minha filha vomitava muito e sentia dor, mas não tinha diarreia. Como diferenciar, doutora, apendicite de uma virose intestinal? É só com o exame físico mesmo, tá? Porque às vezes a criança tem a dor, você pode até pensar em apendicite, mas o exame físico não é compatível. E nem todo quadro de apendicite vai ter diarreia. Aliás, fica mais complexo, mais difícil um pouquinho o diagnóstico, exige mais experiência do cirurgião, justamente quando a criança tem diarreia associada ao quadro de apendicite. Porque às vezes o apêndice ele fica atrás do intestino grosso e causa uma irritação, causando ali uma diarreia. Isso dificulta um pouco o diagnóstico caso o cirurgião seja menos experiente. E deixa eu ver por aqui também. Anderson. Tá. Anderson Melo, do Liberdade. Doutora Denise, depois que meu filho operou, fiquei com medo de qualquer dor na barriga. Existe risco de apêndice voltar? Não, a apendicite não volta, né? Porque, como eu disse, o apêndice ele é uma parte ali do intestino que termina em fundo cego. Então, na apendicite, na cirurgia, apendicectomia, a gente faz a retirada desse intestino, né? Dessa parte que está sofrida, que é o apêndice. Então, não volta O a ter apêndice apendicite. dizem que não serve pra nada, né, doutora? É uma tripinha que não faz diferença nenhuma no corpo humano, ou faz? Não, assim, a gente às vezes pode utilizar o apêndice em alguns casos para fazer uma cirurgia utilizado ali, às vezes para quando aí já é outra coisa, mas por exemplo, uma criança que precisa de fazer cateterismo vesical intermitente. Para você não ficar passando uma sonda o tempo todo, às vezes a gente pega o apêndice, liga na bexiga e deixa aberta aqui na região umbilical, que é mais fácil e indolor você fazer o cateterismo por ali. Então o apêndice tem alguma utilidade nesses casos, né? Mas fora isso, assim, para o organismo não tem uma... E o que tem dentro do apêndice para ele supurar? Para ele Hélio, ser ele retirado? é assim, ó, imagina um dedo seu. Certo. Tá? Isso aqui é um pedaço do intestino, ele tem luz, né? Então as fezes entram É o nosso aqui e dedinho voltam. da mão, certo? As fezes entram ali e saem. Por quê? Porque não tem saída, né? Uhum. Então ela volta. Só que às vezes vai um pedacinho de fezes mais endurecidas. Aí obstrui essa luz do apêndice. Então não passa mais nada e ele vai inchando para frente. Uhum. Quando ele vai inchando, vai ficando com dificuldade de retornar o sangue, ele vai ficando mais edemaciado, mais inchado e as bactérias vão se proliferando ali. E aí causa E dizem que não come unha, chiclete, caroço de fruta, acho que tudo vai pro apêndice. mas assim... Ditado popular, né? Só que na verdade, às vezes pode ser uma semente, sim, mas geralmente é um pedaço de fezes mais endurecidas. Perfeito. Que faz isso, tá? Olha, a Renata Alves, lá do Precumã, ela fala: doutora, minha filha chorava muito, mas não conseguia explicar a dor. Como os pais podem identificar apendicite em crianças que ainda não sabem falar direito? Na verdade, não são os pais que vão identificar, né? Mas se você percebe que algo não está bem com o seu filho, no caso ela chorava, não sabia, às vezes dependendo da idade a criança não sabe referir. Aí a orientação é procurar um profissional, porque ele vai saber examinar e vai descobrir qual a causa dessa dor. A Juliana Martins, do Centenário: doutora, meu filho foi operado, fiquei desesperada com a palavra cirurgia. Hoje em dia ele está bem e nem liga para isso, ficou apenas a cicatriz. A recuperação, gente, é muito boa quando a cirurgia é feita no momento certo e as crianças se recuperam muito bem. Doutora, eu quero lhe agradecer por a senhora ter vindo hoje, a gente ter falado sobre apêndice. É muito comum, né? Como eu falei, mais de 90% vai ter apêndice, né? Vai passar por isso. E eu já queria que você convidasse os pais que têm alguma dúvida para entrarem em contato no seu Instagram, no seu direct, fazerem perguntas relacionadas a isso, ou até mesmo agendar uma consulta com a senhora lá na Clínica da Criança. Já está aberto aí para a senhora fazer esse convite.
Tá certo. Então, assim, eu tenho as minhas redes sociais, se vocês quiserem, podem mandar ali no meu direct que eu respondo, né? No caso de alguma dúvida, necessidade de consulta, eu atendo na Clínica da Criança Menino Jesus. Agora, se for algo urgente, urgente mesmo, o ideal é procurar o pronto-socorro, né? Mas eu fico à disposição caso alguém precise de mim. Olha, eu vou falar para você o telefone para você anotar agora, tá? Para agendamento com a doutora Denise Matias, cirurgia pediátrica, o telefone e o WhatsApp é o 99115 0010. Vou repetir. 99115 0010. Clínica da Criança Menino Jesus. Esse é o contato para você entrar lá, ligar ou então mandar sua mensagem, fazer seu agendamento e falar que é com a doutora Denise Matias, tá bom? E a doutora Denise também é super ativa nas redes sociais, tem muito conteúdo relacionado à cirurgia pediátrica. Nada que você, papai e mamãe, fique alardeado e nem preocupado, porque é comum, é muito comum, é mais comum do que a gente acha. Você, hoje em dia, uma criança ser submetida a qualquer tipo de procedimento cirúrgico, né? É claro que o profissional capacitado faz toda a diferença e, no caso, a doutora Denise Matias é a melhor de todas aqui no nosso estado. Doutora, muito obrigado por ter vindo. Eu lhe espero semana que vem. Obrigada, Elia. Até a semana que vem, então. E eu vou para um breve intervalo. Se você perdeu essa nossa entrevista, já ia falar essa nossa consulta, mas não deixa de ser, né? Se você perdeu essa entrevista com a doutora Denise Matias, acesse o nosso site do Doutor Me Consulta, que fica lá no site da Rádio Monte Roraima. Tem um link do Doutor Me Consulta, você vai clicar, vai ser direcionado para o nosso site do Doutor Me Consulta. Clica na fotinha da doutora Denise Matias e vai aparecer uma playlist gigantesca com todos os conteúdos que ela já concedeu entrevista aqui com a gente no Doutor Me Consulta. Eu vou para um breve intervalo e já eu volto, não sai daí.